A coisa é complicada, mas eu vou tentar dar uma pincelada em relação ao que eu penso. Por exemplo, você tem uma situação vivenciada por eleitores que não estão nem aí com a política e depois cobram os políticos. Eles se eximem de responsabilidades, votam em branco, votam nulo, e depois ficam cobrando os políticos. Esse eleitor está fora de contexto, ele não pode cobrar porque ele também não deu a sua parcela de contribuição para nada, não pode cobrar nada. Então está igual ou pior do que os políticos. E aí, me desculpem, tem opções, você é obrigado a achar uma opção sem tirar o papelzinho do chão. Segundo ponto, os próprios políticos, eles criam plataformas, Paulo, eles criam uma visão de liderança e levam o povo à escravidão. E aí nós vivemos um período ainda mais grave, que é o período de pandemia, essa pandemia política que se generalizou no país e no mundo inteiro, e agora nós vamos ter um período de escravidão ainda maior. Se nós temos no Brasil mais de 110 milhões de gente na linha da pobreza, que depende dos R$600, que agora são 300, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, a partir de dezembro, imagina a situação nesse país após esse período de pandemia. As pessoas que muitas vezes vendem por um botijão de gás, Paulo, o voto, é porque a situação deles já é difícil, vai piorar. E os políticos fizeram essa leitura, muitos deles fizeram essa leitura. E a pandemia serviu para piorar esse quadro eleitoral. Muita gente vende por um botijão de gás, por um pacote de arroz, Paulo, porque ele está com uma dificuldade tão violenta e não justifica a venda do voto. Só que ele não tem para onde correr, porque ele faz a seguinte leitura: política é tudo igual, se é tudo igual, aquele que me ajudar, eu vou lá e dou o meu voto. E aí entra o problema que a nação vive, que... Pode falar. Posso te ajudar? Por favor. Que é o seguinte, a gente fala de Maringá, que a gente não tem favela na cidade. A gente não tem favela, realmente, mas naqueles moldes de favelas verticais. Porque você vai em alguns bairros aqui de Maringá, e eu já fui num projeto visitar esses lugares, entregando justamente cesta básica. Dentro de algumas dessas casas não tem um fogão com um botijão de gás, cara. Tem fogão a lenha, locais dentro da cidade. E você tem lá 3 ou 4 panelas vazias. Chega um político com uma cesta básica, o cara, você tem razão. Ele não tem o que fazer. Ele vai aceitar. Mas aí não é a culpa só dele. A gente está colocando que talvez a hipocrisia também para o eleitor, mas tem eleitor que não tem o que fazer. E aí ele pega aquilo e falando, ou pego esse ou fica com fome, o meu piá fica com fome, e aí? Por isso que eu estou dizendo que nós precisávamos de um tempo na bancada, se a gente tivesse um tempo para isso, porque a conversa da política ela vai mais longe, ela entra no jurídico, ela entra na pressão, ela entra naquilo que o Josué fala muito, eu crio situações, eu crio problemas para depois trazer a solução. Eu vou dizer de novo, Paulo, eu falei isso aqui 1 ou 2 vezes, vou repetir. Tem alguns poderes que se sobressaem, é o rico sobre o pobre, o patrão sobre o empregado e o político sobre o povo. E apesar da gente ele ser empregado, Josué, do povo, ele manda no povo.